É muito bom estar aqui novamente. Hoje vamos falar sobre as hierarquias dos orixás, que é um assunto que a maioria não tem conhecimento. Então, iniciamos pedindo licença a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Olorum, aos nossos orixás, aos nossos mestres de magia, aos nossos guias, anjos e protetores, ao Oxóssi que nos traz a sabedoria e o conhecimento, para que no dia de hoje, mais uma vez, sejamos abençoados com esse novo tema que precisa ser divulgado. Que assim seja e assim será. Muito bem. O que vem a ser hierarquia dos orixás? Nós temos 3 tipos de hierarquias. Temos os orixás que nós chamamos de divinos, temos os orixás que nós chamamos de naturais e temos os orixás da espiritualidade, os espirituais. As hierarquias divinas são as bases de sustentação de um lado da criação e que é pouco conhecido pela maioria de nós espíritos encarnados. Nesse lado oculto é que vivem os seres da natureza divina e que monitoram todas as dimensões, as realidades, os reinos, os domínios, as faixas vibratórias e as esferas. Eles vivem no plano dos espíritos e nos veem todo o tempo. Eles sentem e veem nossos pensamentos, palavras e atos. Por isso que quando às vezes a gente fala para o preto velho se é pecado determinada coisa, ele fala, bom, pecou, pensou, já pensou, pecou. Ou seja, nós somos monitorados pelas hierarquias divinas, então até nossos pensamentos. É por isso que a gente diz que o que se pensa acontece. Por quê? Porque nós enviamos dentro do padrão vibratório e isso vai até os nossos orixás divinos. E eles estão em ambos os lados, na luz e nas trevas. Nada fica oculto dos seres divinos que nos amparam. E esses seres divinos criaram as hierarquias naturais e as hierarquias espirituais. Na hierarquia natural, tudo é lento e sem resultados. Seus resultados são mais abrangentes. Esses espíritos da hierarquia naturais nunca encarnaram. As hierarquias são muitas e cada orixá tem as suas e todas assentadas ao lado divino da criação. Todos são seres gerados por Deus, sejam divinos, naturais ou espirituais. Cada um deles tem seu padrão vibratório específico e cada um gera uma personalidade e natureza íntima. Esses padrões vibratórios é que criam as raças. Então, vejam vocês, o que seria os orixás divinos? São os tronos, são os atributos de Deus. Então, ou seja, nós temos que cada atributo de Deus, que é um trono, temos o trono de Oxalá, trono de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, de Iemanjá, Oxum, de Obaluaê. Então, esses tronos, eles são os divinos. Eles nunca encarnaram porque eles são pedaços de Deus. São as partículas de quais nós temos, lembram-se, o nosso ancestre. Então, as nossas essências vieram dos orixás divinos. Então, é por isso que a gente tem o orixá ancestre, que vem
de acordo com os orixás divinos. E o que são, então, as hierarquias naturais? As hierarquias naturais começam a ser formadas no plano elemental da criação. Neles, os elementais são separados pelos elementos. Na dimensão elemental do fogo, eles têm a aparência bem marcada e se diferenciam cada um dos elementos. Ou seja, temos os elementais do fogo, os elementais do cristal, do mineral, do vegetal, da água, do ar. Então, cada um com sua aparência própria. E cada um deles determina uma determinada raça que foi espalhada pelo planeta. Por quê? Você sabe que quando houve o boom que apareceu o planeta Terra, quem que foi que construiu o planeta Terra para que ele ficasse hoje o que ele é? Foram os elementais. Foram os elementos da natureza. Fogo, terra, ar, água. Então, tudo isso existe há milênios, porque são partes dos orixás naturais. Como eles não passam pelo ciclo reencarnacionista, as aparências deles se mantêm desde que foram criados e apenas amadurecem. Ou seja, os elementais, como eles não precisam reencarnar, e eles estão num processo evolutivo, eles podem durar até 300, 500 anos. Só que eles não envelhecem, eles amadurecem. Claro que, independente desses que nascem, continuam nascendo elementais. Então, os mais velhos, que são os detentores da experiência, são tratados com muito respeito. E os mais jovens só se dirigem a eles se solicitar. Caso contrário, existe um respeito, uma espécie de veneração pela experiência que adquiriram. Não é como no nosso meio, o liberalismo comportamental, e os anciões são vistos como algo a ser alcançado por todos nesse ciclo natural. Coisa que há muito tempo tem sido esquecido aqui no plano encarnatório. Nossos velhos são considerados problemas, são considerados estorvos, ao passo que nos outros reinos são considerados como aqueles detentores da experiência da vida e são consultados. Tanto que em algumas religiões nós temos um clã de anciões. Tem muita religião que tem todo o plano sacerdotal que está trabalhando, e aqueles que já foram sacerdotes são considerados os anciões, que são consultados toda vez que a seita ou a religião tem problema. E isso sempre foi assim. Só não é no nosso plano material. Então, seres da natureza divina não são incorporados por ninguém. Como eu disse, orixá não incorpora. Eles são divindades e não podem incorporar, porque eles são atributos de Deus, são energias, são vórtices. Agora, os seres naturais, que são os orixás que vêm abaixo daqueles orixás divinos, esses sim incorporam, entre aspas, como eu disse, é uma imantação e não exatamente uma incorporação, se estiverem ligados a seus médiuns.
não falam e se comunicam por gestos, em no candomblé por danças, e sons monossilábicos. Lembram-se que a Odílis perguntou, depois quando a gente debate, por que quando vinha no mar, vinha um elemental da sereia, ela cantava? Na verdade, ela emitia aquele som. É isso. Porque ela é um orixá natural. Então, ela não incorpora, ela chega e joga a sua imantação. É importante que se faça distinção entre os orixás, seres divindades, e seres naturais. Ou seja, enquanto um é a força motriz, os orixás naturais são aqueles que têm condição de, dependendo do médium, incorporarem, né, imantando, e como não falam através de gestos, eles se comunicam, assim como também através de sons. Exemplo, uma pessoa que esteja passando por uma dificuldade e dentro do seu lar acende uma vela e clama pelo orixá Ogum. O ser divino Ogum recebe o pedido e imediatamente ele envia ao seu orixá natural, ou seja, a linha de Ogum. Se foi clamado Ogum, ele recebe, já passa para o Ogum natural, que esse tem condição de projetar sobre a pessoa aquele pedido, faz uma avaliação das suas reais necessidades, dificuldades e, o mais importante, seu merecimento. E aí, então, começa a ajudá-lo naquela solução. Toda e qualquer ajuda é analisada caso a caso. E prestem atenção. O orixá jamais, jamais pode interferir no karma. Ele pode ajudar que o filho ultrapasse o karma com mais força, com mais quando a gente aceita, com mais aceitação. E, aliás, a gente tem que aceitar o karma sempre. Não é conformismo. Não é conformismo. Somos contra o conformismo. Porque tudo tem uma solução. É acreditar, é ter a fé de que você vai receber ajuda da melhor forma possível para que você atravesse aquela fase difícil que às vezes está relacionada com o seu karma. Essa atuação não será de qualquer jeito e obedecerá a um rigorosíssimo código de procedimentos que será obedecido fielmente pelos orixás naturais. Ou seja, sem a permissão da força maior, da força motriz, ele não pode fazer nada. Então, ele segue um procedimento que é normal entre as hierarquias. Os orixás naturais são identificados pelos elementos formadores da natureza terrestre. Mas essa é apenas uma forma de identificação. Na Umbanda, nós não recorremos a um linguajar africano. Nós servimos de nomes simbólicos. Então, vamos a eles. Qual seria o orixá divino? Ogum? Então, Ogum é o orixá divino, o trono.
O orixá natural. Aí ele pode receber o nome de Ogum Sete Espadas, Ogum Megê, Ogum Beira-Mar. Ou seja, Ogum Sete Espadas é aquele que vem na força de Ogum, mas pode entrar, trabalhar com as sete espadas. Tanto sete espadas que a gente conhece com aço e ferro, como com a espada vegetal. Ogum Megê é um orixá telúrico. Então, ele trabalha na linha dos cemitérios, portanto, ele pode responder ao Obaloaê. Ogum Beira-Mar é o Ogum da água. E assim, teremos mais 7, cada um trabalhando e recebendo um nome correspondente aonde ele está naquele momento trabalhando. Oxum, que é a nossa orixá do amor. Então, o orixá divino Oxum é só Oxum. O orixá natural pode ser orixá das cachoeiras, orixá, Oxum das cachoeiras, Oxum Apará, e assim por diante. A mesma coisa acontecendo com o orixá Yansan. O orixá divino é Yansan. Porém, o orixá natural pode ser Yansan dos ventos, Yansan do fogo, Yansan dos raios, e assim por diante. Orixá divino Xangô, orixá natural, Xangô do fogo, Xangô das pedreiras. E tem também Xangô, lembram-se que eu disse que cada orixá que tem 7, e cada um deles trabalha em todas as linhas, ou seja, na fé, na água do mar, na água do rio, no fogo, no vegetal, cada um deles entra em todos os reinos um dos outros para haver essa força vibratória dos orixás. Então, para complementar, o orixá divino rege a nossa parte interior. E o orixá natural rege a nossa parte exterior. Ou seja, enquanto o orixá divino é o poder, o orixá natural é a ação. Deu para entender? Então, ou seja, o trono está lá, quietinho, mas é o poder. Quando ele passa o nosso pedido, nosso clamor, ele vai passar para o orixá natural, que vai fazer a ação. É o orixá da ação. Então, o orixá natural, aquele que nós conhecemos com aqueles nomes simbólicos, é que vai trabalhar para nós. Porém, só com a autorização do trono, do orixá divino, e de acordo com tudo aquele procedimento. Vai analisar, vai ver se é uma real dificuldade ou apenas nós estamos apavorados, se tudo tem uma real dificuldade ou apenas é emocional. Tudo isso vai ser analisado e então eles vão nos dar a ajuda e de acordo com o nosso merecimento. Então, o lado interno é imanifestado e o lado externo é o universo visível onde nós vivemos e evoluímos. Então, ou seja, o orixá maior, que seria a nossa matriz de cada orixá, o nosso trono, esse é imanifestado. Ele não faz absolutamente nada, não se comunica conosco. Quem se comunica conosco é o orixá natural. É aquele que vai agir em nosso benefício. Até aqui está entendido? Muito bem. Então, vamos continuar para falar dos orixás espirituais. Quem são eles? Na hierarquia espiritual, eles formam o terceiro pilar de sustentação da Umbanda e, sem eles,
não haveria trabalho mediúnico, que distingue a Umbanda das outras religiões. Ou seja, são os nossos caboclos, pretos velhos, baianos, marinheiros, ciganos. Esses, sim, são os orixás espirituais. Como? Mas por que eles são orixás? Porque eles vêm como um terceiro pilar, porque tudo na Umbanda, assim como no universo, é trio. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3. Certo? Temos o material, o espiritual e o éter, que é o volátil. E temos os 3 pilares da Umbanda, que são os orixás naturais, os orixás divinos e os orixás espirituais, que são os que podem se comunicar. Esses, sim, vão vir na linha de cada orixá, e esses, sim, comunicam-se conosco, nos dão consulta e nos atendem. Então, a hierarquia divina são os fundamentos que distinguem a Umbanda como religião. A hierarquia natural estão os fundamentos da magia umbandista. É onde se processa a alquimia. Ou seja, quando nós acendemos uma vela e clamamos por Ogum, por Oxum, por Xangô, nós estamos pedindo que eles intercedam para nós, por nós. Ora, para eles intercederem, eles têm que fazer o quê? A sua alquimia, a magia, entrar em contato conosco, para que então a gente faça e consiga essa comunicação e receber aquilo que estamos pedindo. Então, repetindo, na hierarquia divina são os fundamentos que distinguem a Umbanda como religião. Então, não existiria a Umbanda se não houvesse os orixás divinos. Na hierarquia natural estão os fundamentos da magia umbandista. Então, na hierarquia divina estão a poderosa teogonia e cosmogonia dos nagôs, que foram adotados pela Umbanda e concretizados em uma religião que tem um Deus, que é o Olorum, Supremo Criador, e tem nos sagrados orixás um panteão divino, povoado por anjos, arcanjos, serafins, devas, gênios, deuses e deusas. Então, ou seja, nós temos os tronos, onde estão os fundamentos da fé, ou seja, nossa religião, o religare do homem com o divino. Na hierarquia natural estão os elementos da magia. É quando a gente pode oferecer uma vela, quando a gente põe uma água um copo com água e sal grosso na porta. Então, isso é dos orixás naturais, eles que nos passam. Então, como é que eles nos passam? Através dos orixás espirituais, que são as famosas mirongas da Umbanda. Né? Preto Velho, que ensina, se você puser arruda no óleo, ela vai te ajudar nas dores de ouvido, nas dores articulares. Se você tomar um chazinho de poejo, ajuda a tirar o catarro do peito. Enfim, são os orixás espirituais, inspirados pelos orixás naturais, que vão nos dar a sustentação terrena, que vão nos passar a magia e podermos concretizar essa magia. E uma das magias dos orixás naturais é a famosa geometria sagrada. O ponto
que o caboclo risca é uma geometria. Ao riscar um ponto, ele está dizendo quem é que está mandando, qual é o trono, qual é a hierarquia divina que está ali atuando, que ele é, de que hierarquia ele é e o que ele pode fazer. Hoje existem cursos de magia, que inclusive foi iniciado pelo mestre Rubens Saraceni, que já fez a sua passagem, porque provavelmente ele está ajudando muito mais lá em cima do que podia ajudar aqui embaixo, né? E ele nos passou as famosas mandalas, que muita gente ainda reluta em usar, porque acha que só os caboclos têm que saber tudo. Não, não é verdade. Eles podem saber tudo, mas eles têm que fazer com que nós nos esforcemos para cada vez mais nos aprimorar e ajudar a comunicação entre eles e nós. Porque para eles é muito mais difícil chegar aqui e falar conosco, porque nem todos, às vezes, fazem os preparos adequados. Nós precisamos de tomar os banhos de anjos de guarda, de descarrego. No dia de trabalho, devemos evitar carne, álcool. Por quê? Porque isto pesa no nosso corpo e tira a nossa energia. E, infelizmente, às vezes, nem todo mundo faz isso direitinho. Então, o que acontece? Quando um médium não tem um bom preparo, ele atrapalha a comunicação entre o orixá natural e o seu orixá espiritual. E, consequentemente, atrapalha o médium. Então, é por isso que a gente tem a magia umbandista, mas a gente também tem que se preparar. Por quê? Porque não é só chegar no centro, no dia de trabalho, eu não. Tem médico falando, eu não falto no trabalho. Tá bom, ótimo. Acendeu sua vela de anjo antes de vir? Tomou o seu banho de defesa, de limpeza? Então, tudo isso é uma forma, é um fundamento, um preparo para o médium, para ele receber esses orixás. E isso que nós estamos conversando hoje é muito importante o médium saber. Para ele saber quão longe estão os nossos orixás e que, mesmo assim, com todas as dificuldades para ele transpor essa crosta terrestre e encontrar seu médium, eles assim mesmo continuam nos atendendo. Essa é a verdadeira magia da Umbanda. É o amor ao próximo. Então, voltando às hierarquias, o que existe nas outras religiões, existe na Umbanda. Ainda que nem todos os praticantes de Umbanda tenham conhecimento disso. Na religião cristã não tem santo? Na Umbanda também. Só que ao invés de nós chamarmos eles de santos, nós chamamos eles de guias espirituais ou mestres ascensionados. No judaísmo, tem os 72 anjos, arcanjos, serafins. Na Umbanda também. Só que esses anjos, arcanjos e serafins nós chamamos de guias espirituais ou orixás. No hinduísmo temos os devas. Na Umbanda também. Só que eles são chamados de seres da natureza e trabalham junto com os orixás naturais. Nas outras religiões tem magias? Tem. Só que na Umbanda, tudo é magia. Tudo é mágico.
Mas, para que essa magia aconteça na Umbanda, basta haver um médium para que as hierarquias passivas se tornem ativas. Então, ou seja, lá o trono está quietinho, mas se a gente chamar e aclamar, nós vamos ter o orixá de ação, que seria o orixá natural, que vai tornar aquela ação ativa. Então, nós temos em cada orixá o ativo e o passivo. Lembram-se que quando eu dei aquela dos orixás, eu disse que um era ativo e outro era passivo? É a mesma coisa. Ou seja, o que é passivo pode, de repente, ter que trabalhar e virar ativo. E o que é ativo é o que vai na frente. Vamos lá, vamos quebrar isso, vamos quebrar essa demanda. É assim que funciona a magia da Umbanda. Então, a Umbanda é a Umbanda e não é nenhuma outra religião. Ela é a Umbanda. Estar ao lado de Deus é estar junto do divino. Inclusive, pode ser classificada como culto afro-brasileira, porque realmente a gente tem suas raízes, ou seja, os orixás lá, divinos, vindo da cosmogonia africana. Mas nenhum outro é como a Umbanda, nenhuma outra religião é como a Umbanda. Não é. Sabe por quê? Porque na Umbanda nós não perguntamos de que raça você é, se você é branco, preto, japonês, chinês, judeu, muçulmano. Se você entrou para tomar um passe, se você entrou para uma consulta, nós não queremos saber de onde você é, de que raça você veio, que credo você tem. Não, nós aceitamos todos. Nós estamos lá para propagar o amor ao próximo, para propagar a humildade, para propagar a fraternidade, a solidariedade. Isso é Umbanda. E tudo isso é possível graças à presença dos nossos amados guias espirituais, que são agregados aos sagrados orixás. Cada linha de trabalho espiritual está ligada a uma hierarquia. O que é da competência dos orixás divinos, eles vão auxiliar a partir da sua fé. Então, o orixá divino vai receber a mensagem se realmente, quando você fizer um pedido, você tem a sua fé. Não é aquela fé, será que vai dar certo? Não, isso não é fé, isso é dúvida. Fé é quando você acende uma vela, faz uma defumação e tem certeza que vai ser atendido. Isso é fé. O que é da competência dos guias espirituais? Eles nos ajudam e auxiliam com o auxílio das divindades, com o auxílio das magias e do trabalho dos espíritos, que são nossos orixás espirituais. Não há nada de errado, nem pecaminoso ou condenável no auxílio dado pelos espíritos e guias da Umbanda. Então, muita gente tem vergonha de falar que é umbandista. Por quê? Porque vão pensar que eu sou macumbeiro. Falta de conhecimento. O problema é deles, não é nosso. Se você é umbandista, você é umbandista. Não tem que ter vergonha. Você tem que cada vez mais ter dentro de si que você é um soldado. É um soldado que está na linha de frente. Ora, se o próprio Jesus, Filho de Deus feito homem, tiveram dúvidas sobre ele, até hoje, infelizmente, usam seu nome em vão. Então, quem somos nós para nos esconder daquilo que professamos? Eu não tenho vergonha, nunca tive,
de dizer que sou umbandista. E olha que há 42 anos atrás havia muito preconceito. Mas eu nunca dei muita importância ao que os outros pensavam. Por quê? Porque eu tinha dentro de mim uma fé muito forte. Então, o que nós temos hoje? Que realmente nós somos agraciados com a bênção do entendimento e da luz. Porque hoje nós estamos descobrindo que nós temos uma hierarquia triangular que nos ajuda dia e noite. Basta que, para isso, nós professemos a nossa fé, tenhamos força e boa vontade para atender a todos que nos procuram e precisam de auxílio. Essa é a Umbanda. E aquele que quer fazer parte dessa Umbanda tem que sempre estar disposto a receber a ingratidão também. Porque quantas vezes as pessoas que mais ajudamos são aquelas que nos viram as costas. Mas fazer o quê? Talvez seja essa a nossa forma de resgatar aquilo que no passado nós deixamos de fazer. Então, o que eu posso falar para vocês? A Umbanda é divina, é maravilhosa, e depende de nós torná-la conhecida e amada por todos aqueles que entrarem em contato conosco. Mais uma vez, agradeço a todos participarem dessa live. Estou muito feliz com vocês, como sempre. E essa missão concretizando de acordo com as forças espirituais que nos regem. Agradecendo também a Deus Pai Todo-Poderoso por nos permitir, no dia de hoje, fazer esse contato e poder passar esse conhecimento. E cada dia mais, vamos entrar na Umbanda para valer, conhecê-la profundamente e amá-la, porque é só isso que ela pede, que nós a amemos. Boa noite a todos. Gratidão, gratidão por estar mais uma vez aqui. Até a próxima.